Bom, pessoal, retomando a segunda parte da oficina do currículo Lattes, seguindo então o que a gente viu na primeira parte, a gente viu a introdução, uma organização prévia e a estrutura do Lattes. Agora, nessa segunda parte, a gente vai ter aqui um destaque em como registrar corretamente os nossos projetos, né, com foco em projeto de extensão, que é a grande demanda que a gente tem hoje dentro do Lageame. Depois, boas práticas na hora de atualizar, diretrizes de avaliação, tá, dos programas de pós-graduação estrito sensu da CAPES, segundo as normativas de 2025, algumas dicas práticas e, por último, aí um encerramento. Bom, então, especificamente, falando da grande demanda que a gente tem hoje dentro do laboratório do Lageame, que são os projetos de extensão, a gente vai ter aquela aba de projetos ali. A gente pode cadastrar tanto projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, tá? Então, ali a gente deve selecionar qual o tipo de projeto que a gente vai cadastrar, né? Nesse caso aqui, eu estou dando enfoque para o projeto de extensão. Então, após clicar em projetos de extensão, ele vai abrir essa primeira janelinha, essa janelinha maior que está do meu lado esquerdo, e aqui a gente vai ter então o nome do projeto, a descrição, natureza, situação, ano de início, ano do fim, e entre outros pontos que estão ali um pouquinho mais abaixo, tá? Aqui eu queria fazer uma ressalva e chamar a atenção de vocês que a gente tem que padronizar esses dados, tá? Então, se eu faço parte de um projeto e o fulano faz parte de outro projeto, do mesmo projeto, desculpa, e a gente tem a descrição desse projeto, tá? A descrição desse projeto no meu Lattes está diferente da descrição do Lattes dele, do meu colega, do fulano, isso vai gerar uma incompatibilidade. Tá? Essa incompatibilidade, às vezes, com o órgão fiscalizador que está ali olhando para o Lattes de duas pessoas da mesma equipe, que trabalham no mesmo projeto, mas que tem o Lattes com informações díspares, isso pode ser realmente um problema. Tá? Então, o que a gente está pedindo para todos os bolsistas do laboratório é para que mantenham o Lattes atualizado e principalmente para que usem o texto padrão, tá? O texto e todos os tipos de informações que estão dentro dessa janelinha de projeto de extensão. Ok. Bom, e como que vocês vão saber onde estão essas janelinhas aí que seriam então, né, o padrão? Essas janelinhas, essas informações, melhor dizendo, elas vão estar no comentário fixado no vídeo aqui logo abaixo, tá? Ali nesse link do comentário ali, vocês vão cair dentro da nuvem do Lageame, ali nessa pasta vão estar abertos todas as planilhas com o nome do projeto, a descrição e a equipe. Tá, pessoal? E os integrantes, é super importante que vocês coloquem cada um dos integrantes. Mesmo que os integrantes já tenham hoje saído do projeto, é importante que mantenham esses integrantes na equipe por conta do histórico, tá? Então, vamos passo a passo. Bom, o nome do projeto vai ser o nome que vai estar na planilha, tá? Podem procurar lá por nome do projeto, vai ser uma das primeiras células. Depois, a descrição também padronizada, tá? Nesse caso aqui é uma descrição do TED-INCRA. Natureza, como é um projeto de extensão? Extensão, situação em andamento, tá? Ah, Adriano, mas vou sair do projeto e aí eu coloco o que aqui na situação? Eu deixo ele como concluído porque eu saí do projeto? Não, você deixa ele como andamento, tá? O que vai alterar vai ser o ano do fim, né, já que o ano de início vai ser o ano que você iniciou no projeto e o ano do fim é o ano do final que você estava nesse projeto, mas não necessariamente o tempo de vigência do projeto em si, tá? Bom, é um projeto de cooperação de instituição de pesquisa e empresa? Não, né? No nosso caso do Lageame, eu acho que quase nenhum projeto tem essa característica.
O projeto possui potencial de inovação de produtos, processos e serviços? Sim, inovação em políticas públicas, né? O LAGEAMB é um centro de inovação de políticas públicas já reconhecido, e a gente faz inovação em políticas públicas, tá? Então, todos os projetos do LAGEAMB, a gente está pedindo para que sejam marcados como sim, e qual o potencial de inovação do projeto, registrar sempre como inovação em políticas públicas. Instituição de Execução Universidade Federal do Paraná e órgão unidade de Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais. Bom, em relação à equipe, né? O segundo item aqui do projeto de extensão depois de dados gerais é a equipe. Bom, a equipe sim vai ter aqui um máximo de 75 células, né? Então eu só posso fazer 75 inserções de pesquisadores dentro da equipe hoje que eu atuo, seja no LAGEAMB, seja fora do LAGEAMB, tá? Isso é uma limitação da plataforma Lattes, mas o que foi nos repassado para a CAPES é que a gente mantenha, então, um link dentro da descrição do projeto, que está aqui na aba de dados gerais, com um direcionamento já para a planilha, e nessa planilha o coordenador da equipe vai ter que manter ali atualizado todos os integrantes da equipe, tá? Um histórico desses integrantes, né? Então, desde os primeiros integrantes até o atual, né? E como eu disse anteriormente, independente das pessoas já terem saído do projeto, o nome delas deve constar dentro dessa planilha, tá? Então, caso o seu projeto esteja já contemplado com essa planilha, pode esquecer aqui a parte de equipe, porque ali na descrição já está ressaltando que a equipe está descrita no link por conta dessa limitação do número de integrantes da equipe dentro da plataforma Lattes. Em relação à aba aqui da instituição de financiamento, né, a gente pode colocar aqui, né, também dentro da planilha vai ter ali uma célula específica sobre a instituição de financiamento do seu projeto, tá? É importante também que todo mundo use o mesmo tipo de nomenclatura, tá, gente? Porque dentro da plataforma Lattes, às vezes pode ter sido alguém que foi lá e cadastrou, por exemplo, como está aqui, FUNPAR. E outra pessoa foi lá e cadastrou a FUNPAR como Fundação Paranaense de Auxílio à Pesquisa, tá? E aí pode ser que o Lattes entenda como duas coisas distintas, tá? Então é super importante manter o nome da instituição sempre o mesmo, e principalmente o valor financiado também, tá? Mas todas essas informações vão estar dentro da planilha, que vai constar também a descrição, o nome do projeto e os integrantes da equipe. Aqui, a título de exemplificação, eu deixei uma descrição, né, uma síntese de um projeto de extensão, que no caso é o TED Infra. Então, o título, a descrição, situação, como que ele vai sair, né, ele vai sair como em andamento, né, a natureza como extensão, alunos envolvidos aqui também ele vai contabilizar de acordo com os integrantes, e o financiador também, né, vai estar meio que padrão. Então, todas essas informações aqui, pessoal, não se preocupem, vocês não precisam retirar essas informações por vocês, tá? Essas informações vão estar tabeladas já e planilhadas na nuvem do LAGEAMB, vocês só precisam saber onde achar, tá? E para isso, se atentem ao primeiro comentário fixado desse vídeo. Bom, em relação às boas práticas na hora de atualizar o Lattes, né, e aí ficam algumas dicas, né, então padrões de preenchimento básico, né, como qualquer outra formação. Então a gente não usa a caixa alta, ou seja, né, aquela maiúscula, aleatoriamente, tá? Use caixa alta só nos pontos específicos, né, então quando quiser realmente ali colocar alguma letra maiúscula, mas não escrever nada em caixa alta, por exemplo, o título inteiro ou um resumo inteiro, tá? Evitar esse tipo de coisa, muito mais pensando na formatação e na boa apresentação do documento, que é o currículo de vocês, tá? Títulos de trabalhos também, né? Ter atenção, às vezes o título não bate, esqueceu de algum artigo, alguma coisinha assim, isso também é interessante manter tudo padronizado, né?
Nomes de eventos, mesma coisa, né? E principalmente conferir a atualização após 24 horas, né? Então, quando a gente termina de atualizar, a gente tem que clicar ali naquele botãozinho de enviar ao CNPq, e depois de 24 horas, que é o prazo máximo que o CNPq dá, é bom a gente conferir se as atualizações que a gente deixou salvas, se elas foram feitas, tá? Evitar redundância, tá? Então, assim, é super interessante que a gente tenha essa noção de onde colocar as informações dentro do currículo Lattes, exatamente para não ficar repetindo, né? Como no caso lá da apresentação de trabalho, né? A gente cadastra o trabalho em trabalhos apresentados, né? Dentro de produção bibliográfica, e cadastra o trabalho também dentro de eventos e vai lá e cadastra como trabalho apresentado. E aí, na hora que você vai imprimir o seu Lattes, você vai notar que tem 2 vezes o mesmo trabalho, tá? E como você vai certificar 2 coisas diferentes? Não vai, tá? Então, por isso é super importante a gente entender melhor essa estrutura e sempre revisar, né? Porque não tem problema atualizar o Lattes errado, o problema é atualizar o Lattes errado e manter aquilo ali errado, tá? Então, atualizou, viu que tem informação redundante, vai lá de novo, atualiza novamente e reorganiza essas informações para que elas sejam apresentadas uma vez só. Atualização de bolsas e vínculos é super importante também, né? Isso aqui no caso do laboratório também, por isso está a folhinha ali na apresentação. Eu mudei o meu tipo de bolsa. Poxa, vai lá no Lattes e faz a atualização. Eu mudei o meu tipo de vínculo com o laboratório. Também é super importante que seja feita essa atualização, né? Para deixar o máximo transparente possível para esses órgãos fiscalizadores. Registro de produção em eventos, né? Qual sessão utilizar? Que é exatamente esse exemplo que eu dei de redundância, né? Vai sempre no evento primeiro, cadastra lá, e aí veja se cabe realmente fazer um outro tipo de vínculo. Produções ainda não publicadas, eu posso incluir ou não posso? Pode, artigo, tá? Artigo, caso eles sejam aceitos, né? E aí vai muito de você, né? Caso você tenha um artigo aceito, mas você não tem nenhum processo seletivo pela frente, nenhum concurso, não pode esperar um pouquinho sair o artigo já publicado para depois inserir no Lattes, sem problemas, deixa para inserir depois, tá? Não, mas isso é super importante, eu preciso comprovar isso de alguma forma e eu já tenho a carta de aceite, um e-mail falando que o trabalho já foi aceito, sem problemas, né? Dá para colocar ali como artigos aceitos, mas apenas os artigos, tá? E a relevância dos elementos de padronização bibliográfica, né? Principalmente o DOI e o ISSN, que a gente está retirando agora, junto com a bibliotecária do TED Inca, que está nos dando esse suporte dentro do laboratório. Isso é super importante, como eu disse anteriormente, porque impulsiona as visualizações do seu trabalho e, consequentemente, também as citações, tá? E quanto maior a citação, melhor mais o seu trabalho vai ser conhecido, mais o seu nome também vai ter mais peso. Bom, em relação às diretrizes de avaliação da CAPES para 2025 e 2028, eu vou falar aqui rapidamente sobre a linha de avaliação ali da grande área que o PG Cisco faz parte, tá? Eu sei que para dentro, por exemplo, quem hoje está dentro dos programas de pós-graduação de Geografia, de Geodésia, ou outros programas, isso vai ter também uma pontuação diferente, tá? Mas algumas coisas, elas meio que vão servir também, né? Pensando que aqui, o que foi repassado para a gente aqui, né, por eu estar fazendo parte do PG Cisco, que é dentro da grande área, eu acho que de biodiversidade, é uma das áreas mais restritas e mais exigentes que a gente tem hoje dentro da CAPES, tá? Então, primeiro de tudo, essa última avaliação, ela está sendo feita de 2025 a 2028, tá? E o porquê que é importante vocês saberem de todos esses critérios e por que eu estou falando isso daqui? Porque se vocês são hoje discentes, né, estudantes dentro de um programa de pós-graduação e fazem pesquisa dentro desse programa de pós-graduação, é super interessante que vocês ajudem que esse programa pontue na avaliação da CAPES, tá? Então, quando a gente vê lá número de bolsas, recurso que está indo para esse programa, é de acordo com a pontuação que ele fez,
né? E aí a gente tem lá a nota da CAPES para cada um dos programas, tá? Os melhores programas ali, os 6, 7, eles vão receber mais recursos, mais bolsas, né? E como que a CAPES pontua isso? Exatamente pelo que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tá? Então, são os critérios da CAPES. É interessante a gente saber preencher o Lattes de maneira correta para que a gente consiga pontuar o máximo possível o nosso Lattes e, consequentemente, ajudar o nosso programa a crescer, tá? Bom, eu estou falando isso daqui, imagino que 90% de quem está me ouvindo vão ser os discentes, né, os estudantes, mas a avaliação é feita a partir do currículo do docente, tá, de maneira qualitativa. Então, por que eu estou falando para 90% aqui de discente? 90% chutando eu, tá, pessoal? Porque eu imagino que, como a CAPES ela não tem como conferir, por exemplo, todas as produções, todas as orientações desse docente, ela vai aferir se o docente orientou tal trabalho e vai olhar também no Lattes do discente que foi o responsável por tocar aquela pesquisa, né? E se ela vê que o docente está falando ali que fez a pesquisa X, vai lá no Lattes do discente que estava responsável por aquela pesquisa X e nem tem menção a ela, isso é um problema. Tá? É um problema de uma informação que não está muito transparente. Tá? Por isso que a gente está pedindo para que não só os docentes tenham essa responsabilidade de manter atualizado o Lattes, mas também os discentes, tá? Também todos os bolsistas, né? Nós que fazemos o dia a dia do laboratório andar. Tá? Os egressos. Adriano, já saí do Lagiamb já faz 3 anos, por que eu tenho que manter o meu Lattes atualizado? Né? Ou nem só do Lagiamb, né? Pode ser do seu programa de pós-graduação também, porque com certeza vai ter um secretário, vai ter algum professor que está fazendo essa pontuação da CAPES, que vai olhar para o seu currículo, no mínimo 3 a 5 anos depois que você sair do programa de pós-graduação. Tá? Por quê? Porque eles aferem também se você está produzindo na área que eles te pagaram uma bolsa, né? Então, assim, se você já tem artigos publicados, se você está trabalhando com aquilo que você pesquisou, né? Só para ter essa noção de como que a CAPES está investindo dinheiro e qual que é o retorno disso para quem já saiu dos programas de pós-graduação, tá? Bom, em relação aqui aos livros e revistas que são aceitos para pontuar, isso varia muito de acordo com a grande área de conhecimento ali da CNPq, tá? Então, na área de biodiversidade hoje, pontua realmente os periódicos que estão incluídos ali nos indexadores da Elsevier e da Wiley, né? E a revista também tem que ter ali um fator de impacto dentro desse Field Wide Citation Impact, o FWCI, que é a razão entre os dois números, né? O total de citações realmente recebidas pela produção do denominador e o total de citações esperadas com base na média daquele campo específico, tá? Bom, nas demais publicações a gente preza por simplesmente publicar no maior nível de impacto que a gente consegue, né? Isso não precisava estar... eu esqueci de falar aqui sobre o quadro que está aqui à direita, né? Então, a gente tem aqui o quadro de avaliação do programa, né? Que aqui a gente realmente não tem muito como contribuir, mas o item 2 aqui tem bastante, né? De formação e produção intelectual. Então, notem que esses itens aqui, né? O descritivo deles, são coisas que a gente pode contribuir diretamente, né? Então, qualidade das teses, dissertações, ou equivalentes à adequação da área de concentração, destino e atuação dos egressos, qualidade da produção intelectual de discentes e egressos do programa, qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente do programa. Tá? Então, são esses pontos aqui que a CAPES vai avaliar os nossos programas de pós-graduação, e é interessante da gente saber quais são esses pontos que a CAPES está elencando como os principais critérios de avaliação para o nosso programa de pós-graduação, para que a gente consiga ajudar a pontuação do programa a ser a máxima possível. Bom, aqui eu continuei aquela tabelinha então, né?
mas agora aqui trazendo o impacto, né? O impacto local, regional, nacional e internacional. E aqui tem algumas coisas interessantes, né? Que a gente pode pensar e prezar sempre por isso. Por exemplo, quanto mais a gente citar ou colocar nos títulos ou nas palavras-chave políticas públicas, convenções internacionais, as ODSs, enfim, tudo que a gente conseguir trazer de políticas mais gerais, né, é super importante, tá? E aí pode ser políticas públicas nacionais mesmo, né? Mas principalmente essas políticas internacionais, essas convenções, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, os ODS, esse tipo de coisa é super importante porque vai pontuar mais, tá? É um impacto a mais que a gente consegue trazer caso a gente consiga amarrar o que a gente está fazendo com convenções internacionais, com políticas públicas internacionais, tá? Isso vai dar visibilidade e vai dar peso maior também para o nosso trabalho, tá? Então, sempre tentar colocar em palavras-chave no título algum tipo de menção a esses programas, a essas convenções e políticas públicas. O LAGEAME, então, como eu disse antes também, né, é um centro de inovações de políticas públicas, então é super importante que a gente também tenha isso em mente, né, na hora de escrever os nossos trabalhos, sempre mencionar isso também como uma justificativa do porquê que o LAGEAME está se envolvendo com determinado tipo de trabalho, né. E aqui eu tinha sugerido só uma prática, mas seria algo mais presencial mesmo, que foi o caso da oficina. Aqui no caso do quadrinho, então, a gente teria aqui, né, a inserção, visibilidade e popularização da ciência como um item aqui. Um segundo item como inovação, transferência e compartilhamento do conhecimento. E um terceiro, impactos do programa para a sociedade. Bom, aqui nesses 3 itens aqui, a gente vê que o LAGEAME tem como colaborar com uma pontuação mais expressiva possível desses programas de pós-graduação. Né, visto que a gente, como um centro de inovações e políticas públicas, a gente consegue contribuir bastante exatamente nessa lacuna ali, né, do desenvolvimento sustentável, das políticas públicas, né, é algo bem relevante que o LAGEAME pode ajudar bastante dos programas de pós-graduação a pontuar o máximo possível. Bom, vamos para algumas dicas práticas, então, de preenchimento do Lattes. Em relação à periodicidade de atualização, uma vez por semestre ou quando o projeto for concluído, tá ok, né, sem problemas, tá, pessoal? Recomendo também criar alertas para atualizar após alguns eventos importantes, né? Então, por exemplo, eu sei que determinado projeto vai terminar tal data, ou eu fui em um evento e quero atualizar o meu Lattes logo. Ou melhor ainda, né? Tá saindo o meu artigo, eu já recebi ali do editor quando que vai sair o próximo volume do periódico científico, e eu já crio ali um alerta para quando o meu artigo sair, eu já atualizar o meu Lattes. Isso é importante, faz parte, né? Se você tem algum tipo de urgência e não quer esquecer de manter o Lattes atualizado a cada publicação, só que vai te demandar também um pouquinho mais de tempo e organização para conseguir planejar esses alertas. Conectar o Lattes ao Worseed e ao Google Acadêmico, entre outras plataformas, também é bem relevante, é bem interessante, tá? Então, o Worseed hoje é uma ferramenta bem parecida ao currículo Lattes, mas de uso internacional, né? Então, é super relevante que a gente tenha o Worseed e que ele seja já vinculado ao Lattes, né? Isso é super fácil de fazer ali na hora que você está preenchendo as suas informações mesmo. E o Google Acadêmico também é interessante linkar ele ao Lattes, porque automaticamente ele já faz ali, ele já puxa algumas das suas produções acadêmicas, quando você consegue ali estipular qual que é o nome da sua referência. Eu vou falar a seguir sobre algumas extensões para o Google Chrome, né, e que ajudam tanto o Lattes quanto no Google Acadêmico, né, a gente entender um pouquinho mais das publicações. E sobre como usar o Lattes em processos seletivos, eu acho que vai variar muito, né? Então, como eu disse antes, né, a gente pode, por exemplo, comprovar algum tipo de produção com print, ou mesmo utilizando PDF, às vezes alguns links, tá? Mas vai variar muito do processo seletivo, né? Mas é importante ter o Lattes atualizado, porque cada processo seletivo que a gente faz,
é um tempo a mais que a gente demora ali, né, para conseguir organizar todos os comprovantes do Lattes. Então, se a gente já tem um Lattes autorizado, esse processo ali é bem mais simples e direto. Então, sobre algumas daquelas extensões que eu trouxe antes, né, a primeira delas é o QLattes. Eu acho ele muito legal, né, ele traz aqui um resuminho, né, do seu Lattes, de maneira bem sintética. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver na primeira janelinha superior à esquerda o tipo de qualis que a pessoa vem produzindo, né, desde 2001 ali. Então, cada tonalidade do azul ali mais escuro seria um qualis mais alto, né, no caso A. E aí o azul ficando cada vez mais claro seria aí o qualis B, qualis C e até não cadastrado, né, no qualis. E depois aqui no canto esquerdo inferior a gente tem o mesmo tipo de informação, mas em tabela, tá? Então aqui também, né, para cada uma das colunas ali a gente vai ter pormenorizado o A1, A2, A3, A4 e depois o B, o C e o não classificado, tá? Com o total também lá no cantinho. Depois eu posso selecionar aqui meus 5 melhores artigos, né, que são aqueles que a gente coloca lá a estrelinha, e daí dentro da plataforma Lattes, e daí aqui a gente consegue ver uma síntese deles, né, com o ano de publicação, o título, qual periódico, ISSN, qual qualis e qual ano base da publicação, tá? E também é super interessante essa tabelinha não, desculpa, essa extensão, porque ela nos mostra aqui, como a gente consegue ver aqui no print inferior à direita, que mostra aqui um pouquinho mostra ali um print da produção por ordem cronológica, mas notem que logo embaixo que eu tenho ali o número, toda a referência e tal, eu tenho ali citações, e aí eu vou ter também um Qzinho ali, que é exatamente o Q do QLattes, com o qualis da revista, né? Então, por exemplo, ali, essa primeira ali, revista, eu já vejo que ela é um A3, né? A segunda, um A2, a terceira, um A2 também, a quarta, um A2, quinta, A2, isso, e a sexta, um A3, né? Então, eu não vou precisar abrir lá a plataforma Sucupira, copiar o ISSN da revista, colar lá, tentar achar, né? Dessa forma aqui, a própria extensão já me mostra direitinho qual que é o qualis da revista da referência. E uma segunda extensão que eu deixo aqui como sugestão é uma extensão para o Google Escolar, tá? Não é uma extensão para a plataforma Lattes, mas ela vai mostrar aqui ela é o Scholar Spots. O Scholar Spots, então, ele vai pegar as suas publicações que ele puxa dentro do Google Escolar, do Google Acadêmico, e daí você consegue classificar aqui, né? Por exemplo, na primeira janelinha aqui da esquerda, eu tenho classificações entre revistas, livros e desconhecido, tá? E aqui na janelinha da direita, eu já tenho aqui em azul as publicações que estão subindo o número de citações, as publicações que já estão caindo o número de citações e as publicações que estão estáveis, né? Ou seja, que nem está subindo e nem está descendo o número de citações. Tá? Isso só aqui na Citation Trend, né? Mas tem outros tipos de funcionalidades e ferramentas que essa extensão Scholar Spots consegue sistematizar também para a gente. Como, por exemplo, esse print que eu coloquei aqui do Word Cloud, né? Então, nesse caso aqui do Marco Lomolino, que é um pesquisador é uma referência de biogeografia, e ele tem ali, então, né, a ilha, biogeografia, extinção, conservação, histórico, mamíferos, tá? Ele tem algumas palavras nessa nuvem de palavras que estão ligadas aí mais a essa parte de biogeografia de ilhas. Bom, dúvidas, caso tenham dúvidas, vocês podem me contactar diretamente no Teams, tá? Adriano Ávila Goulart.
Esse vídeo, então, ele está sendo gravado, né, para servir exatamente de apoio institucional mesmo, né? Como eu não consigo replicar essa oficina de Lattes a cada semestre, por conta das demandas do próprio laboratório, a ideia foi gravar o vídeo e que esse vídeo seja utilizado, então, para quem está entrando no laboratório, para quem tem alguma dúvida em relação ao preenchimento do Lattes, tá? Mas eu reforço aqui a importância dessa atualização contínua, né, para manter essa transparência, para manter também a própria motivação de vocês enquanto pesquisadores, né, a estar sempre visualizando realmente essa evolução do nosso currículo, né, porque no nosso dia a dia a gente não percebe isso, né, só quando a gente dá um passo, sai do mestrado e entra no doutorado, né, ou sai da graduação e entra no mestrado, né, assim a gente consegue ir vendo a nossa evolução. Mas você tendo esse documento todo sistematizado desde o comecinho da sua graduação e trazendo essas informações preenchidas de maneira correta, é super importante isso para entender um pouquinho mais da evolução pessoal, profissional de cada um, tá? E também vou reforçar aqui a utilização desses textos padrão, tá? Então, reforço que vai estar aqui um link no primeiro comentário já fixado com as informações, né, com o link para a nuvem, que a gente vai estar ali no diretório com algumas planilhas para vocês consultarem e atualizarem no Lattes, deixar lá padrão, título, descrição, a equipe também, né, de acordo com o que tiver na planilha. Mas ali já vai estar o caminho para vocês seguirem, sem ter que escrever uma descrição do zero, ou cada um utilizar um tipo de descrição, um tipo de informação, tá? Enfim, me coloco à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa, pode entrar em contato, e também vou reforçar as duas abas que a gente tem de chamado, tá? Tanto de apoio a produção técnica institucional, da produção técnica científica dentro da nossa intranet. Então, caso vocês precisem de alguma ajuda, podem abrir um chamado por ali, tá? Bem parecido como é o da GeoTI. Ou vocês podem, e vocês podem também estar utilizando a intranet para informar a publicação de algum trabalho, tá? Então, vocês podem me mandar diretamente no Teams, ou vocês podem utilizar essa ferramenta para indicar ali que vocês tiveram algum artigo publicado, algum trabalho em evento publicado, que é super importante para que o laboratório tenha essa noção do que está sendo feito de produção acadêmica, para que a gente consiga depois justificar as bolsas e as pesquisas que são feitas no âmbito do LAGEAMP. Ok? Fora isso, eu convido todo mundo também, né, a ir atrás dos PDFs da CAPES que falam sobre esses critérios de avaliação de cada uma das grandes áreas de conhecimento e entender um pouquinho mais de como o seu programa de pós-graduação está sendo avaliado para que você consiga também ajudar, né, nessa pontuação, tá? De maneira não a criar coisas, né, mas sim reportar realmente o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, tá? De maneira correta, nos locais que tem que ser reportado, para que a gente consiga depois auxiliar nessa pontuação máxima possível desses programas de pós-graduação. É isso, vou deixar aqui alguns links, então, caso vocês precisem de alguma consulta, está aí à disposição também, ok? Muito obrigado pela atenção e me coloco à disposição para eventuais dúvidas.